Domingo, 8 de março de 1500, Lisboa. Terminada a missa campal, o rei Dom Manuel I sobe ao altar, montado no cais da Torre de Belém, toma a bandeira da Ordem de Cristo e a entrega a Pedro Álvares Cabral. O capitão vai içá-la na principal nave da frota que partirá daí a pouco para a Índia. Era uma esquadra respeitável, a maior já montada em Portugal, com 13 navios e 1.500 homens. Além do tamanho, tinha outro detalhe em comum. O comandante não possuía a menor experiência como navegador. Cabral só estava no comando da esquadra porque era cavaleiro da Ordem de Cristo e, como tal, tinha duas missões: criar uma feitoria na Índia e, no caminho, tomar posse de uma terra já conhecida, o Brasil. A presença de Cabral à frente do empreendimento era indispensável, porque só a Ordem de Cristo, uma companhia religiosa militar autônoma do Estado e herdeira da misteriosa Ordem dos Templários, tinha autorização papal para ocupar, tal como nas Cruzadas, os territórios tomados dos infiéis, no caso brasileiro, os nativos destas terras. No dia 26 de abril de 1500, 4 dias depois de avistar a costa brasileira, o cavaleiro Pedro Álvares Cabral cumpriu a primeira parte da sua tarefa. Levantou onde hoje é Porto Seguro a bandeira da Ordem e mandou rezar a primeira missa no novo território. O futuro país estava sendo formalmente incorporado às propriedades da organização. O escrivão Pero Vaz de Caminha, que reparava em tudo, escreveu para o rei sobre a solenidade. Ali estava com o capitão a bandeira da Ordem de Cristo, com a qual saíra de Belém, e que sempre esteve alta. Para o monarca português, a primazia da Ordem era conveniente. É que atrás das descobertas dos novos cruzados vinham as riquezas que faziam a grandeza e a glória do Reino de Portugal. No começo do século XV, Portugal era um reino pobre. A riqueza estava na Itália, na Alemanha e em Flandres, hoje parte da Bélgica e da Holanda. Então como foi que os lusitanos encabeçaram a expansão europeia? A rica Ordem de Cristo foi o seu trunfo decisivo. Fundada por franceses em Jerusalém em 1119, com o nome de Ordem dos Templários, acabou transferindo-se para Portugal em 1307, época em que o rei da França desencadeou contra ela uma das mais sanguinárias perseguições da história. Quando o infante Dom Henrique, terceiro filho do rei Dom João I, tornou-se grão-mestre da Ordem, em 1416, a organização encontrou respaldo para colocar em prática um antigo e ousado projeto: circunnavegar a África e chegar à Índia, ligando o Ocidente ao Oriente sem a intermediação dos muçulmanos, que então controlavam os caminhos por terra entre os dois cantos do mundo. No momento em que Dom Henrique, à frente da Ordem de Cristo, resolveu dar a volta no continente africano, a ideia parecia uma loucura. Havia pouca tecnologia para navegar em oceano aberto, o Mediterrâneo é um mar fechado, e nenhum conhecimento sobre como se orientar no hemisfério sul, porque só o céu do norte estava mapeado. Mais ainda, acreditava-se que, ao sul, os mares estavam cheios de monstros terríveis. De onde teria vindo então a informação de que era possível encontrar um novo caminho para o Oriente? Possivelmente dos Templários, que durante as Cruzadas, além de se especializarem no transporte marítimo de peregrinos para a Terra Santa, mantiveram intenso contato com viajantes de toda a Ásia. A proposta visionária recebeu o aval do Papa Martinho V, em 1418, na bula Sani Charissimus, que deu caráter de cruzada ao empreendimento. As terras tomadas dos infiéis passariam à Ordem de Cristo, que teria sobre elas tanto poder temporal, de administração civil, quanto espiritual, isto é, o controle religioso e a cobrança de impostos eclesiásticos. Entre o lançamento oficial da empreitada e a conquista do objetivo último decorreria um longo tempo, precisamente 80 anos. Apenas em 1498, o cavaleiro Vasco da Gama conseguiria chegar à Índia. Morto em 1460, Dom Henrique não assistiu ao triunfo da sua cruzada. Mas chegou a ver como, no rastro dela, Portugal ia se tornando a maior potência marítima da Terra. A Ordem de Cristo desempenhou um papel de extrema importância no descobrimento do Brasil. A Ordem teve uma conexão estreita com as grandes navegações e desempenhou um papel fundamental no financiamento,
organização e direção das expedições marítimas em busca de novas terras. Foi graças ao apoio da Ordem de Cristo, e especialmente do infante Dom Henrique, conhecido como navegador, que Portugal deu início a uma era de exploração e descobertas. A Ordem financiou as expedições e forneceu recursos para a construção de navios, o treinamento de marinheiros e a aquisição de cartas náuticas e instrumentos de navegação. Pedro Álvares Cabral, membro da Ordem, recebeu instruções detalhadas sobre a rota a seguir, além de ter acesso a conhecimentos técnicos avançados da época. Além do apoio financeiro e logístico, a Ordem de Cristo desempenhou um papel importante na expansão territorial portuguesa. Ela estava diretamente relacionada com a ação da coroa na conquista de novas terras, na evangelização dos povos indígenas e na promoção do cristianismo no Novo Mundo. A Ordem de Cristo também teve influência na criação do sistema de capitanias hereditárias no Brasil, que foram estabelecidas para administrar e colonizar as terras descobertas. Os donatários, que recebiam essas capitanias, muitas vezes eram membros proeminentes da Ordem. A Ordem de Cristo desempenhou um papel fundamental nesse processo. Muitos dos donatários, ou seja, os nobres e membros proeminentes que recebiam as capitanias, eram ligados à Ordem de Cristo. Essa escolha não foi por acaso. A Ordem de Cristo tinha a responsabilidade de promover o cristianismo no Novo Mundo e evangelizar os povos indígenas. Ao conceder as capitanias hereditárias a membros influentes da Ordem, a coroa portuguesa garantia uma administração alinhada com os interesses religiosos e políticos da época. Os donatários eram responsáveis pela administração, colonização e desenvolvimento das terras em suas capitanias. Eles tinham poderes civis e jurídicos sobre a população local, podendo estabelecer vilas, conceder sesmarias, grandes extensões de terra, e cobrar impostos. Essa ligação entre a Ordem de Cristo e as capitanias hereditárias demonstra como a organização religiosa militar teve uma influência significativa na colonização do Brasil. Através do sistema das capitanias, a Ordem e seus membros conseguiram estabelecer um controle efetivo sobre as terras recém-descobertas, promovendo a expansão territorial e a propagação do cristianismo. Essa relação entre a Ordem de Cristo e as capitanias hereditárias evidencia como a história do Brasil está intrinsecamente ligada aos acontecimentos e às instituições da época, mostrando como o processo de colonização foi moldado por fatores religiosos, políticos e sociais. Esperamos que tenham curtido nosso vídeo sobre a incrível história do descobrimento do Brasil. E agora, queremos fazer um convite especial a todos vocês. Se você realmente apreciou o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo mais histórias incríveis, ficaremos imensamente gratos pela sua colaboração através do Pix. Cada contribuição é fundamental para o desenvolvimento do canal e nos motiva a buscar cada vez mais conhecimento histórico para compartilhar com vocês. A chave Pix está no comentário fixado. Até a próxima!